Muito obrigado. Elder Oaks, Elder Ballard, nós recebemos muitas perguntas de pessoas que têm amigos que têm dúvidas. Um rapaz em Utah perguntou: que conselho você daria para que possamos responder a perguntas difíceis sobre a história da igreja quando nos é feita por alguém que está tendo desafios com a fé? Eu creio que a primeira coisa é diferenciar entre perguntas e dúvidas. Às vezes as pessoas unem essas duas como se fossem a mesma coisa. Uma pergunta sincera, com o desejo de aumentar o seu entendimento, é a maneira de aumentar entendimento. Nós encorajamos que as pessoas tenham perguntas, mas uma dúvida é uma palavra complicada, porque a dúvida, às vezes, pode ser utilizado como um sinônimo de uma pergunta. Mas uma definição do dicionário de dúvida é que vem acompanhado de falta de confiança ou rejeição de algo. Esse é o tipo de coisa que as Escrituras condenam. O Salvador, por exemplo, disse: ó de pouca fé, por que duvidaste? Ele disse isso a seus apóstolos quando eles estavam naquela tempestade. Ele disse: não duvideis, mas crês. É o que lemos em Moroni, capítulo 9. Olhai para mim em todo o pensamento, não duvideis. Isso lemos em Doutrina e Convênio 6. Então, dúvida é uma pergunta que causa certa confusão, porque, de certa maneira, nós não encorajamos dúvida, mas perguntas, o desejo sincero de conhecer algo, sem querer rejeitar alguma ideia. Isso sim, nós queremos encorajar que as pessoas tenham. Alguns estão dizendo que a igreja está evitando ou escondendo o fato de que existe mais do que uma versão da primeira visão. E isso não é verdade. Os fatos são que não estudamos e não pesquisamos o que foi feito sobre esse assunto com a mesma frequência, como o Dr. Allen, da BYU. Em 1970, ele produziu um artigo para o Jornal da Igreja, as revistas da Igreja, explicando tudo sobre a diferença das diferentes versões das visões. E quando foi isso? Em 1970. Você tem escondido isso há muito tempo, hein? Esta ideia de que a igreja está escondendo alguma coisa, eu quero que saibam que dois apóstolos aqui, que já estiveram em todas as partes do mundo e conhecem um pouco sobre a base da igreja, da história da igreja, e são pessoas que conhecem a posição da presidência, da igreja e dos 12 apóstolos. Não é a nossa intenção, dos líderes da igreja, esconder qualquer coisa de ninguém. Agora que os jornais, os diários de Joseph Smith foram liberados, estão à disposição de todos. Nós não estamos nem um pouco preocupados. Nós somos quem somos. Existem volumes e volumes sobre a história de todos nós. Eu não li a todos. Talvez você tenha lido. Eu não. É desse tamanho os volumes. Confiem em nós. Sejam quem for, estejam onde estiverem. Compartilhe esta mensagem com quem quer que seja sobre a igreja, que nós não estamos sendo transparentes. Isso não é verdade. Estamos sendo tão transparentes quanto possível. Eu tive uma experiência pessoal de uma época em que eu tinha um filho adolescente em casa. E ele veio até mim com uma pergunta sobre a história da igreja que tinha a ver, eu acho que tinha a ver com Joseph Smith. Nem ele, nem eu nos lembramos exatamente qual era a pergunta. Mas ele me disse, não muito tempo atrás, que a sua resposta me fortaleceu por toda a vida. E eu então disse, qual foi a pergunta? Ele disse, eu não me lembro. Então eu disse, mas do que estamos falando então?
Mas ele sim se lembra da resposta. Ele lembra que ele fez uma pergunta difícil sobre a história da igreja. E ele disse, pai, você disse, eu não sei a resposta dessa pergunta. Isso para mim me impressionou, porque foi a primeira vez que você disse que você não sabia de algo. E foi isso algo que ele lembra. Mas ele disse, foi a próxima parte da resposta que me fortaleceu. Que você disse, eu não sei a resposta dessa pergunta, mas o que eu sim sei é que Joseph Smith foi um profeta de Deus que restaurou a plenitude do Evangelho nestes últimos dias. E ele disse, isso serviu para mim como um modelo para o resto da vida, que eu não tenho a resposta para tudo, mas o que eu sim sei, o que eu sei, é que Joseph Smith foi um profeta, e isso é o suficiente para que eu possa prosseguir e possa esperar pelas outras respostas. Obrigado.